Olá, bom dia. São 11 horas da manhã em Leiria, 12 horas em Estocolmo e também em Roma. Dedicamos este dia de congresso aos sábados. Estamos no congresso Futuro da nossa cidade e aqui de Leiria chamamos a nossa diáspora com dois ilustres leirienses que, tendo saído da nossa cidade, agora trabalham, um em Roma, outro em Estocolmo. É um grande prazer para mim hoje estar à conversa neste tempo de café com Álvaro Lopes. Obrigado, Álvaro, por teres aceito o convite de estares hoje interromper um teu sábado de manhã de descanso a estar connosco. E ao Francisco Lacerda, que ainda me sinto pior, porque Francisco Lacerda tinha agendado, como sempre, o passeio à floresta, como de resto faz no sábado de manhã, e hoje, porque a floresta tem muitas coisas bonitas e felizmente não tem um bom sinal de internet, e portanto o Francisco, para poder estar connosco, não foi dar o seu habitual passeio à floresta. Obrigado a ambos. A ideia desta nossa conversa, que é só o tempo de tomarmos um café juntos aqui na Praça Rodrigues Lobo, para onde eu me dirijo neste momento, é falar um pouco da vossa saída de Leiria, o porquê de terem saído de Leiria e, acima de tudo, pensarmos que continuamos juntos, porque a Europa não é um conjunto de países e um conjunto de intelectuais e políticos de Bruxelas. A Europa somos todos nós e a Europa é cada um dos espaços que nós habitamos e dos projetos que fazemos. Começava, se calhar, o Álvaro, que está um bocadinho mais perto, como é um bocadinho mais perto. Álvaro, onde é que tu nasceste e como é que tu vais da aldeia onde nasceste, aqui bem pertinho de Leiria, até Roma? Como é que acontece essa tua viagem? Isso acontece, bem, para já nasci mesmo em Leiria, porque foi no hospital. Ok. E não foi em casa no Arrabal. Portanto, foi uma das No Arrabal. mais frequentes ocasiões em que se ia para o hospital realmente. Até porque acho que deve ter havido algum problema logo no início. Eu acho que fui batizado no dia do meu nascimento. Nunca se sabe, não é? Portanto, fui batizado. Ser batizado no dia do nascimento é uma coisa rara, não é? Sim, é bastante raro. Provavelmente deve ter havido algum problema e, portanto, um risco de não sobrevivência ou uma coisa assim. Ah, e, portanto, ok, sim, é verdade, claro. E depois devo dizer que tenho alguma frequentação, digamos assim, com estas questões, porque a minha avó, a certa altura, quando estava sozinha comigo, levou-me ao padre para me benzer, porque era um pouco endiabrado. Mas pronto, eu nasci em Leiria, mas propriamente sou do Arrabal. Os meus pais são, portanto, a minha mãe do Arrabal mesmo, o meu pai ali perto da Várzea, portanto. E porquê vir a Roma? Porque o meu pai esteve no seminário quando era novo. Entre essas voltas nos seminários em Portugal, teve também na Itália, em Turim, no seminário da Consolata em Turim. E quando saiu do seminário, casou com a minha mãe, começou a trabalhar em Fátima com um padre canadiano. E era uma iniciativa bastante simpática, era um jornal interno da Ordem dos Dominicanos, e a sede era em Fátima, nos primeiros 2 anos, mas depois mudou para Roma. E, portanto, como ele já estava integrado naquele escritório, propuseram-lhe para ir para Roma, em 1960. E ele achou que podia ser uma coisa simpática, foi para lá, no início sozinho, portanto nós ficámos no Arrabal com a minha mãe. A família ficou no Arrabal, foi só o pai? Foi só o meu pai, sim. Por 2 anos ele esteve em Roma, claro, vinha ter connosco quando era possível, mas de certeza no período das férias de verão. E depois, em 1962, é que nós fomos todos para lá. Todos quer dizer, o meu pai, a minha mãe, eu e a minha irmã. Depois eu tenho mais 2 irmãos que nasceram já em Roma. O Mauro, que é um violinista, até 5 anos mais novo do que eu, e é um músico de música barroca muito importante aqui na Itália. Trabalha com o Rinaldo Alessandrini, trabalha com Saval, portanto, pronto, trabalha a um nível muito alto de música antiga. E outro meu irmão, Alberto, que é muito mais novo, 15 anos mais novo, que está neste momento na França, em Clermont,
Ele não se ocupou de música, é o único, digamos, que não tem uma profissão artística, mas ocupa-se de formação física. Ok. E a minha irmã portanto, veio para Roma tinha 2 anos, ela é que foi para outra carreira, foi para a Academia Nacional de Dança, quando era muito pequenina, tinha 6 anos, e diplomou-se lá, fez um período em Bruxelas, na escola de Beja, e fez a sua carreira de bailarina com a Gulbenkian, portanto, em Lisboa. Ok, então estamos a falar de uma família de artistas, mais ou menos, um ligado ao sim, corpo, à educação sim, física, mas depois os exatamente. outros ligados. Era um café, por favor, pode ser sim. Olha, para ti é um descafeinado, não é? É o descafeinado, se for possível. Descafeinado para o Álvaro. Francisco, o que é que tomas? O que é que Um tomas? galão. Um galão! Claro, um galão! Um galão para o Francisco, um descafeinado para o Álvaro, para mim é um café normal. Ok, espetacular. Ótimo. Álvaro, então, mas espera lá, mas tu começaste, tu dedicaste à música, porquê? Na família, quem é que havia de músicos para te dedicares à música? Porque para haver não havia uma profissão musical na minha família, mas claro, eu tinha avós que tiveram nas bandas de Raval e do Sotsico, e o meu pai tinha estudado, esse sim, quando estava no seminário, tinha estudado música. E, portanto, quando saiu, manteve essa paixão, e quando chegou ao Raval até montou uma coral, 80 pessoas, e fez algumas coisas importantes, a Segunda Pontificalis de Perosi, por exemplo, e ele a dirigir 80 pessoas do Arrabal. E a coisa curiosa é que, afinal, casou com a minha mãe por culpa disso, porque... Culpa da música e do coral. A música faz destas coisas, é terrível. O coral é terrível. Não, sabes, é que a minha mãe, que não sabia nada de música, mas tinha uma fantástica memória, ele ensinava-lhe as partes das mulheres, portanto, sopranos e contraltos, Okay. e ela, de cor, sem saber nada de música, ensinava a parte dela. A ensaiadora, portanto, ela era uma assistente. Era uma Exatamente. Uma assistente. E já vês quando espetacular. É fácil passar disso para o matrimónio, é perigosíssimo. Álvaro, não, depois... eu fui mais ou menos assim, de facto, eu também não fui bem minha assistente, mas a história das bandas filarmónicas também está na origem do meu casamento e das aulas de música. Vamos até Estocolmo agora, fazemos uma pausa aqui no Arrabal e na Idade até Roma, vamos até Estocolmo para tentar saber se o Francisco também tem uma família de músicos, se a música tem a ver e o que é que o levou a sair de Leiria. Francisco, como é que se chegou até... Bom, se eu começar como o Álvaro, onde é que nasci, foi no Largo de Infantaria 7. Eu não me lembro bem do momento em que nasci, mas sempre ouvi dizer que foi no Largo de Infantaria 7, no número 25, onde hoje é uma clínica dentária. Verdade. Acho eu que era. E, portanto, sempre estive em Leiria durante o início da escola primária, depois fui para Luanda, que o meu pai era militar, fomos para Angola, e depois disso voltei para Leiria, para o liceu, fiz o liceu em Leiria, depois do liceu foi Coimbra, depois de Coimbra foi Lisboa, técnico. Instituto Superior Técnico. O Instituto Superior Técnico. Na altura não havia a STG nem o Politécnico de Leiria, não é? Não havia nada disso. Claro. E eu acabei o liceu em 1969, antes de vocês terem nascido, se calhar. Não, Francisco, eu nasci em 65. Álvaro, quem é que nasceste, Álvaro, já agora? Okay. Álvaro, eu sou de 58, 1958. Okay. Eu sou mais novo, portanto, eu sou mais novo. És um garoto. Sou um garoto, está bem, 65, ok. E como é que vim parar à Suécia? Como muitas das coisas, por um acaso, posso dizer, graças às greves do técnico, que tinham fechado o técnico antes da Revolução. Ok, antes da Revolução. Um professor com quem eu trabalhava perguntou-me se eu queria ir até à Faculdade de Letras
para ajudar. Eu, Faculdade de Letras, eu sou quase engenheiro, ia-me formar naquele ano. Agora o que é que eu vou fazer para a Faculdade de Letras? Mas ele disse, lá miúdas giras, vai lá. É sempre o melhor pretexto. Que eu fui lá ver como é que era. E então descobri que esta coisa da fala, a parte acústica, era um problema enorme. Complexidade de fala e percepção e questões de música que nessa altura não tinha nada a ver com música. Sim, em relação ao background artístico, é zero. Eu sempre tive uma vontade de aprender alguma coisa sobre música. No liceu conseguia, a muito custo, perceber o que eram as semibreves e as breves, mas nunca consegui ler nada daquilo. Ok. Mas tinha isso como uma frustração que não era muito aguda, mas era qualquer coisa que me intrigava sempre. E quando, então, depois de ter ido para a Faculdade de Letras, começar a trabalhar no laboratório de fonética ali, tive então, por um acaso, estávamos a escolher sítios para onde podíamos ir fazer estágios, e eu pensei, Suécia é o mais longe possível, tem uma cultura que eu não sei nada, absolutamente nada sobre o que é, de maneira que vim para aqui. Vim para aqui para estar aqui 3 meses em março de 79 e depois de estar aqui os primeiros... Logo que aqui cheguei... Já era com interesse na linguística? Sim, vim aqui já na parte de investigação. Okay. E com uma ideia de que talvez pudesse começar a trabalhar para o meu doutoramento. Ok. Que eu já era formado em Engenharia Eletrotécnica nessa altura. E quando aqui cheguei, descobri que o tipo de sociedade que aqui havia era uma coisa absolutamente fantástica, porque era aquilo porque eu tinha lutado em Portugal. Okay. O meu choque, posso dizer-vos, quando numa reunião estava-se a discutir um problema qualquer, que já não me lembro o que era, e eu disse, eu tenho uma ideia sobre isso. E ficou tudo calado e diz, vem com a ideia. Eu não conseguia sequer articular as coisas, porque nunca ninguém tinha estado à espera de que eu viesse com uma sugestão. Toda a gente diz, isto não interessa, ok, e fazem chacota das coisas, não sei o quê. Mas aqui fica tudo à espera, de maneira que o clima social era fantástico. As pessoas chegavam horas, ao minuto, a reuniões, as coisas funcionavam. E depois tive o contacto fantástico com o professor com que eu trabalhava, que é um professor com uma formação de letras, de humanística, que começou a explicar umas coisas em termos de exponenciais e de funções matemáticas, e eu dizia, mas este não devia ser linguista, e está assim a falar, sim, é linguista, mas ele sabe matemática. Ok, então há desses. E então, ele era um músico extraordinário, um pianista extraordinário de jazz. Teve aqui, nessa altura não fazia ideia absolutamente nenhuma, teve aqui envolvido num grupo de jazz muito com grande renome, de que ele saiu porque achou que aquilo eram noites muito longas e uma vida muito incerta, de maneira que resolveu dedicar-se à investigação. E, para além dele, havia uma série de gente que tocava numa festazita qualquer, num encontro, que as pessoas traziam os instrumentos, tocavam espontaneamente. E eu achei, isto é fantástico, eu gostava de ser uma parte disto, mas via a distância que havia entre as minhas tentativas de tocar flauta de bisel. Toda a gente dizia, vai-te embora daqui, não estejas aqui ao pé. E isto, maneira que isto para mim era uma
uma expectativa. Na festa do meu doutoramento, a orquestra e aquilo são umas festas muito interessantes, muito artísticas. As pessoas preparam números, preparam coisas com piada, musicais, e o meu professor e um outro do KTH, do técnico cá do sítio, tocaram uma coisa que é fuga, não sei o quê, no piano, em que é a 4 mãos, em que as pessoas andam a saltar umas por cima das outras. Não sei como é que ele se chama. O Álvaro! Um outro professor que é uma autoridade em termos de ópera e de como é que se articula, e o som de cantores, fez um dueto consigo próprio, que era uma mulher e um homem. Cada vez que era a parte da mulher, respirava hélio. Mas isto para mim era um sonho. A ciência mas e a isso arte 20 anos juntas-se. atrás. Como? Desculpe lá, mas isso Exatamente. 20 anos atrás, isso é uma coisa extraordinária. É extraordinário. Isto foi em 85, 86, 87. Fantástico. E depois disso... Deixa-me dizer-te uma coisa, Okay. porque eu gostava que tu falasses um pouquinho mais do trabalho que estás a fazer, especificamente, porque, só para o Álvaro ter uma ideia, eu, quando soube que me ia encontrar com o Francisco na Universidade de Estocolmo, sabia que ele era um engenheiro do técnico, era um engenheiro de Leiria que estava lá. E esta surpresa que o Francisco está a referir relativamente à cumplicidade entre a ciência, e nomeadamente a ciência das engenharias, e as humanidades, a mim o que me surpreendeu foi que ele estava a trabalhar com bebés e a desenvolver mecanismos para perceber como é que o ser humano começa a falar e o que é que estimula o ser humano a falar. Eu gostava que um pedacinho que o Francisco falasse, na prática, o que é que um engenheiro faz nesta área do trabalho com a língua e com o desenvolvimento da comunicação do ser humano. Mas voltando a Roma agora, porque o Francisco estava a falar dos valores da organização, das horas, do rigor, da sistematização. Quando nós chegamos a Roma, não é essa a sensação que temos, pois não, Álvaro? Qual é que é a dimensão social e cultural e profissional de quem habita Roma? Só para uma ideia, quanto tempo é que tu demoras a chegar ao teu trabalho? Quando sais de casa, quanto tempo é que demoras a... Bom, mas não é, o meu trabalho não é em Roma. Se fosse em Roma, provavelmente até levava mais tempo. Por sorte, eu tenho de ir para outra cidade, portanto não estou no meio do trânsito. Portanto, eu saio da cidade, de onde habito, de onde moro, e vou para L'Aquila. Está a 125 km de minha casa. O meu conservatório está exatamente a 125 km, portanto, cada vez que lá vou são 250 e de volta. E levo 1h30, mais ou menos. Mas faço isso com colegas, e é preciso considerar que o trabalho no conservatório, como mais ou menos em todo o lado, é 2 dias por semana, mediamente. Dá-se aulas nesses dias, o resto do tempo em casa trabalha-se muito para o conservatório em termos de estudo pessoal e de preparação de dossiê e outros materiais, etc., porque também nunca fiz só o trabalho de ensino, mas apaixonei-me desde o início, porque inclusivamente até eu casei com a minha esposa Helena, que é uma cantora, portanto eu colaborei com ela e encontrei-a em Cosenza, quando eu trabalhava a 500 km de Roma. Portanto, eu trabalhava o no sul. também te serviu para acompanhar uma cantora que depois veio a ser a tua companheira. Exatamente. Helena. Portanto, já vês, bom, Helena, exatamente. E, portanto, o trabalho é muito musical, com os alunos, etc. Eu depois trabalho na música de câmara, que já sabes, podes imaginar o gozo que é dar aulas de música de câmara, não é? Claro. Porque é trabalhar na comunicação, é trabalhar no impacto, na empatia entre as pessoas, para um projeto comum. Portanto, é uma coisa, do ponto de vista social, lindíssima, fantástica. Mas ela, a minha esposa, era filha de um sindicalista do nosso setor. Portanto, eu comecei desde novo, quando a conheci, eu casei com ela em 1990,
e o seu pai, o Pier Giovanni, morreu em 1955 e ele era o chefe do sindicato dos músicos na Itália, dos professores de música dos conservatórios italianos. E, portanto, comecei a trabalhar imediatamente também naquilo que é a engenharia, digamos assim, do percurso de estudos musicais. Ok. E é o motivo pelo qual sempre tive duas funções primárias, aquela de músico por um lado e de professor de música, mas do outro lado ocupei-me dos professores que ainda não estavam no quadro, trabalhei no sindicato, fui chamado a representar os conservatórios italianos para aquilo que se chama o processo de Bolonha, portanto a informação sobre o espaço europeu da instrução superior. É outra vertente do meu trabalho, que gosto imenso, porque é ter consciência e tentar convencer os outros, a comunidade e os colegas, da relevância que a música tem não só em termos profissionais, mas em termos sociais, em termos de crescimento complessivo da sociedade, e acho que tu encontraste uma maneira extremamente eficaz de dizer isso. Nós não estamos interessados em pôr músicos no palco, mas pôr a música na vida das pessoas. Isso é absolutamente fundamental, e eu estou entusiasmado com aquilo que está a contar o Francisco, porque provavelmente, eu gostava de saber dele, provavelmente ele consegue medir, de qualquer forma, o impacto da música no crescimento e no desenvolvimento mesmo neurológico dos miúdos e das pessoas. Eu acho que isso é uma vertente, não é nova, mas é relativamente nova, e espero que se torne uma componente fundamental da consciência pública do ensino geral e da música integrada no ensino geral, que é uma coisa, eu penso que em Portugal se está a processar relativamente bem, penso. O que é que tal? Portugal, que tal é que achas? Portugal tem vindo a investir e a apostar em muitos projetos. A própria comunidade europeia escolheu Portugal como país de referência e piloto para testar o programa, que é o Portugal Inovação Social, que são projetos artísticos e culturais que têm como primeiro objetivo produzir transformação e impacto social. E Portugal, neste momento, tem um conjunto de programas pioneiros nessa área. Mas, Álvaro, ainda sobre a cultura, o que é que te apaixonou, para além da Helena, porque qualquer homem se apaixona por uma Helena, mas Helena, o que é que te levou a apaixonar pela cultura italiana e por essa energia, essa luz tão extraordinária que existe em Itália e em Roma em particular? Calcula que eu, afinal de contas, é como se tivesse quase nascido aqui, porque vim para aqui, para Roma, tão garoto, que afinal a minha formação total é totalmente italiana. Mas é verdade que este país, em praticamente todas as suas regiões, que são muito diferentes em termos de personalidades e automatismos e cultura, etc., mas tem uma característica comum que é uma extrema capacidade de adaptar-se às situações e de encontrar soluções, e nas situações mais disparadas, mais complicadas e mais improvisas, digamos assim. Portanto, grande genialidade, diria. E devo dizer que encontrei uma forma de disponibilidade para a música e de genialidade, fisicamente mesmo, no sul da Itália. É uma coisa extraordinária, fantástica. Eles são músicos desde o berço, digamos assim, em automático. E tudo isto se reflete numa maneira de viver que é muito mais afetuosa, eu iria dizer, provavelmente menos suíça em termos de organização, mas muito carinhosa. E vive-se aqui bem, devo dizer. A temperatura ajuda, os lugares... A temperatura ajuda, não é? A temperatura ajuda. A temperatura ajuda, sim. Mas, portanto, eu para além disso tive muita sorte em me dedicar à música, mas isso foi, digamos, induzido pelas lições de piano do meu pai e por ter feito parte de uma coral quando era muito garoto. Eu estive no coro de Voci Bianche, não sei como é que se diz. Vozes brancas, é um coro, vozes brancas. Nós utilizamos um coro infantil ou um coro de meninos, mas neste caso era só meninos, não era sem meninas. Era também meninas, sim.
Ok, então já era muito moderno. aquilo, Já era muito moderno. mas era fantástico. Já vês, nós íamos lá 5 dias por semana, 2 horas por dia. E depois fazíamos funções religiosas também, portanto, le novene, as semanas de sonorização da missa, etc. Mas fazíamos montanhas de música e o nosso mestre era o submestre, digamos, o vice, o assistente da Capela Sistina, do coro da Capela Sistina. E, claro, quando tu participas da música e és tu o instrumento da música porque tu estás a cantar, portanto estás tu a vibrar lá dentro, já, pronto, fica assim imediatamente apaixonados. Portanto depois estudar piano, diplomar-se em piano e foi relativamente, não digo automático, mas foi uma escolha fácil de abraçar, digamos assim. Obrigado, Álvaro. Francisco, voltamos aqui ao teu trabalho em particular com a investigação. Em que é que na prática um engenheiro se aplica e faz para estudar e compreender e desenvolver e fazer investigação na área da comunicação? O que é que faz um engenheiro de facto? No meu caso, aquilo que eu faço portanto, estudar como é que crianças, como é que um bebé, desde o nascimento e até pré-natal, como é que um bebé converge, digamos, para a língua ambiente, como é que aprende aquilo. E isto é um problema de informação, de processamento de informação. Portanto, tem muito a ver com engenharia, com matemática, pensa-se em termos de língua como uma coisa que são uma espécie que há gramáticas ou que vai-se ver estruturas de frases, não sei o quê, mas todas essas estruturas podem exprimir-se do ponto de vista matemático. São máquinas de Turing, há uma série de algoritmos que predizem isso, que é o que estava na base da gramática generativa e assim. De maneira que a relação entre língua e engenharia, principalmente da parte de telecomunicações, de informática, é enorme. O problema que há é a ignorância de ambas as partes. Os humanistas que acham que cada vez que chega um engenheiro aquilo é uma anátema que não se pode admitir, e os engenheiros que não conseguem exprimir-se para comunicar com os que vêm das humanidades. E uma coisa de que eu estou bastante orgulhoso é eu ter conseguido, para a Universidade de Estocolmo, criar aquilo que se chama o SUBIC, que é o Stockholm University Brain Imaging Center, que é um centro onde temos aquelas coisas de ressonância magnética, por exemplo, que tem por objetivo assistir as humanidades. Em vez de ser uma coisa clínica, em vez de ser e só para os psicólogos, que são das ciências do comportamento, que é para assistir às humanidades. Mas é que tenho agora colegas do Departamento de Linguística a estudarem como é que se faz o turn-taking, prático, quando é que se sabe que é a altura de falarmos e o outro que entre, quais são os indícios, qual é que é a informação que se tem, que se desencadeia quando se tem melodia da voz, que associações é que se fazem quando se está a ver uma coisa e a ouvir sons que nós pensamos, pronto, a fala é uma coisa especial. É especial porque nós a usamos para transmitir imagens complexas, mas não é muito diferente, a um certo nível, daquilo que acontece com a música. E foi assim, de facto, que eu tive como é que é dizer, a minha mais importante perspectiva para a investigação em relação às crianças foi através do contacto com o meu filho,
que tinha nessa altura para aí o que uns 7 anos ou coisa assim, e que andava a aprender a tocar trompete. E que eu sabia que ele não sabia ler as notas. A pauta, não sabia ler a pauta, mas... Pois, não sabia ler a pauta. Ele não sabia que nota era qual, não sabia dizer os nomes daquilo. E ele viu-me, foi nessa altura mais ou menos que eu também comecei a tentar tocar eu próprio. Já agora, eu deixo-me dizer-te, Francisco, que eu fiquei apaixonado quando nós nos encontramos a primeira vez, quando te ouvi tocar numa formação musical com o teu filho. Eu achei, marcou-me imenso e afetou imenso. Muitas das coisas que ainda hoje acontecem em Leiria devem-se desse primeiro encontro em Estocolmo, em 99 ou 98. 2001. 2001, ok. Sim. Marcou imenso, de facto, esse encontro. Então, tu também tocavas na orquestra com o teu filho? Sim, mas isso foi depois. Na altura em que eu comecei a questão da orquestra e a razão porque eu entrei nessa história da música, eu tenho que dizer isto entre aspas, porque comparado com algo, isto parece uma coisa ridícula que sequer está a falar, ou contigo, mas eu estou muito orgulhoso disso e apanho todas as oportunidades para experimentar e fazer coisas. Mas, e depois peço desculpa às pessoas, mas a razão por que eu entrei nisto foi que o meu filho tinha começado a tocar trompete e como miúdo de uns 8 anos, começou, ele depois tinha avançado para entrar na orquestra. E nessa altura eu tinha que o levar para a orquestra e o dirigente perguntou-me, então, mas se estás aqui não queres vir tocar para a orquestra? Eu disse, sim, só que eu só sei dar alguns sons com a flauta de bisel. Flauta de bisel não dá. Nós precisávamos de um saxofone tenor. E eu arranjei um saxofone tenor, mas aquilo era um peso que não se podia andar a carregar com aquela coisa. Além disso, fazia-me vibrar a cabeça toda cada vez que eu estava a soprar naquela história. Oh, Álvaro, olha o Francisco a tocar saxofone! De maneira que descobri que uma flauta era muito mais portátil. Como eu não sabia tocar coisa nenhuma, tanto fazia ter uma. Fazia aprender um como o outro, claro. Perguntei, então, mas eu posso experimentar a tentar aprender flauta? Ok, vai. E, para meu espanto, a recepção com que eu tive, que a minha mãe só me dizia, mas tu és professor, andas agora a fazer essa figura Palerma, a tentar tocar de base, que eu tocava com os miúdos de 6 anos. As pessoas pensavam que eu era o professor antes de eu começar a tocar. Claro. E então, nesse esforço de perceber o que é que tinha na partitura e não sei o quê, estava eu a tentar fazer uns exercícios em casa e o meu filho dizia-me, pai, não é assim, isso não é assim que soa. Eu assim, mas como é que ele sabe se é assim que soa? Ele não sabe dizer o nome das notas. Das notas, claro. Ele não sabe o que é, como é que ele sabe. E ele então disse-me, é quando tem essa figura, é como na melodia X e soa assim. Eu assim, o quê? Ele não está a ver nota por nota, ele está a ver uma imagem, claro, uma frase, e está a transportar aquilo para a outra. E então pensei, mas isto é a mesma coisa que as crianças estão a fazer, elas não estão a ouvir palavra por palavra ou som por som, estão a ouvir uma sequência que está a ser repetida e associam aquela sequência a uma coisa externa. Mas aqui isto deu-me uma perspectiva, que nessa altura era muito nova, até recebi um prémio por causa disso. É verdade, é verdade. E depois com esse prémio consegui comprar uma flauta. Nessa altura não tinha dinheiro para mandar cantar um cego. Então... E foi assim que comecei. Mas a atitude das pessoas... aquela professora de flauta que foi a Portugal também,
que eu dizia, pá, eu peço desculpa por esta coisa, olha que vergonha estar eu aqui a tentar tocar assim. Não, então, estás a começar, está ótimo. Tá. A minha mãe é que era a pessoa mais embaraçada no meio disso tudo. Mas, as mães falam sempre a nossa imagem, Francisco, então. Portanto, está aqui esta ligação. E depois, a felicidade enorme de fazer parte de uma orquestra, que para mim é um símbolo de democracia a todos os níveis, em que as pessoas colaboram, no meu caso, com aquilo que conseguem, mas que há um objetivo comum, que é de coordenação há uma ideia que naquela altura, para mim, quer dizer, eu ficava satisfeito cada vez que conseguia ter um som, estava à espera daquela nota que eu dizia para apertar. Consigo dar aqui. Normalmente costumava vir atrasada porque o tempo que demorava. Mas hoje em dia consigo já, de maneira que e os meus colegas na universidade aceitam isso, de maneira que eu posso. As pessoas são generosas, há uma atitude de encorajamento que em Portugal eu nunca tinha sentido, de facto. Eu acho que quando vocês começaram com o Orfeão, a meu ver, modificou-se muito esse tipo de perspectiva, porque para mim a sensação que eu sempre tive em Portugal é que ou se nasce ensinado, ou se nasce numa família em que toda a gente já faz música, ou então é melhor estar calado, tocar discos. E tive a sorte do meu grande amigo António, que é o médico aí em Leiria, claro, ter guitarras elétricas. Nem ele nem eu sabíamos tocar coisa nenhuma, mas como ele tinha os instrumentos, havia uns outros que tocavam connosco, mas nunca passou daquilo. Nas aulas de canto coral era cantar o hino nacional e o hino da mocidade. Não havia, nunca consegui ter perspectiva nenhuma. E agora aqui, desde que aqui cheguei, tenho possibilidade de falar com pessoas, perguntar como é que chama os temperamentos, como é que se diz em português? As escalas. Temperamento, sim. Depois, se é pitagoriano, se é pitagoriano, se é... Pitagórica, sim. Temperamentos. Pois. E as pessoas fazem investigação nisso e aceitam que nem toda a gente está à mesma altura e que colaboramos. É claro que não sou chamado para ir tocar no Berwald Filarmónica, na ópera de Estocolmo. Não, no concerto do Prémio Nobel, mas quase. Mas, Francisco, o que estás a dizer é central hoje, porque o lugar da música e da arte em geral nas nossas vidas tem sido demasiado olhado no palco, nas galerias, e como um objeto de consumo de algumas elites ou nichos, e depois há cada vez mais também uma diversidade muito grande de criação e de espaços de criação. Depois há também aqui este outro universo das indústrias culturais que também se interferem neste objeto maior, e temos vindo a perder ao longo dos tempos uma relação com a arte e com a música cotidiana, que integra a nossa relação diária com o que fazemos, seja ao nível cognitivo, académico e cruzando saberes, como nos atos e nos gestos mais simples do nosso dia-a-dia. O que eu acho que era um problema naquela altura é aquela crítica destrutiva. Mas tem juízo, pá. O que é que andas aqui a fazer? É tudo muito com grandes ambições, embora as pessoas de facto nem sequer consigam chegar àquele nível. Claro. Destruir os outros dá sempre. Claro. E aqui olha que giro, faz isso assim. Voltamos à tua primeira questão. Olha, sobre isto, o que é que tens a dizer? E há espaço para todos poderem dizer o que têm a dizer. Deixa-me passar agora para o Álvaro, porque o Álvaro viveu
uma experiência que a mim me tocou imenso. Ele trabalha na cidade de L'Aquila. L'Aquila está ainda hoje, depois de 10 anos já, não sei quantos anos é que passaram depois do terremoto. 11 anos. Como é que, Álvaro, tu que trabalhas numa cidade que viveu uma experiência muito intensa, muito traumática, que tinha um conservatório no centro da cidade, e de repente como é que a cidade está a recuperar? Qual é que tem sido o papel da cultura e da arte na recuperação desta cidade? Bom, para dizer, a primeira coisa é que L'Aquila sempre foi uma cidade com muita oferta cultural e musical em particular. E não vulgar, quer dizer, sendo uma pequena cidade perto de Roma, podia ser natural não ter tanta informação e tanta oferta musical. E afinal estava lá uma quantidade de instituições, a Sinfonica Abruzzese, Solisti Aquilani, Concerti Baratelli, Nuova Consonanza, quer dizer, muitos âmbitos da música tratados de uma maneira muito extraordinária em L'Aquila. Claro que isso foi muito afetado pelo tremor de terra que destruiu o centro da cidade. Claro que foram feitas escolhas políticas, para mim, do meu ponto de vista, não funcionais a uma rápida recuperação desse património, porque na época do governo Berlusconi ele decidiu apostar em reconstruir situações de sobrevivência, digamos assim, das pessoas fora da cidade. Portanto, fez construir núcleos totalmente neutros do ponto de vista social fora da cidade. Isso, digamos, fez de maneira que se tornasse muito mais lenta a reconstrução do centro, que agora está a processar de uma maneira mais rápida e mais eficaz. Há uma coisa também a dizer que os abruzzesi, portanto os habitantes da região do Abruzzo e os de L'Aquila em particular, do Abruzzo, são pessoas extremamente volitivas, sólidas e não se deixam aterrorizar ou destruir pelas situações mesmo mais terríveis. Têm uma grande tenácia e grande capacidade de trabalho, de reconstrução e moral, etc. E, portanto, eles deram prova disso. E o nosso conservatório, por acaso, quer dizer, já não estamos na sede histórica que tínhamos, mas foi construído poucos meses depois do tremor de terra, uma sede que tu viste, aquela nova, sim, que é extremamente eficaz, claro, fantástico, uma sede provisória, mas extremamente tecnicamente muito apta para hospedar aulas de música, acústica muito boa, instrumentos bastante bons, até porque houve uma generosidade à volta de L'Aquila muito forte, e também de outros países da Europa. Com o Erasmus nós tivemos ofertas de livros de estudar. Eu estou a perder um pouquinho o sinal do Álvaro, não sei se... Francisco, estás a ouvir o Álvaro? Não. Perdemos o Álvaro. Ele desapareceu. O Álvaro, aconteceu alguma coisa, perdemos o Álvaro. Ele está de volta, parece. Estão-me a ver agora? Sim. Não estamos a ver? Sim, estamos a ver e a ouvir, sim. Ok. Ótimo. Não, deve ter chegado, sei lá, um telefonema que interrompeu por um momento a comunicação. Okay. Portanto, acho que tudo se está a processar de uma maneira um pouco mais eficaz neste momento, com boa energia, etc. Mas só uma pequena coisa que gostava de dizer acerca daquilo que disse agora o Francisco, quer dizer, a sua experiência direta de fazer parte de uma orquestra amatorial, se pode definir assim. Amadora, acho sim. Que é uma das funções mais entusiasmantes que o músico pode ter. É um paradoxo, eu quase tenho inveja das pessoas que se dedicam à música de uma forma material, porque não têm obrigações, não têm, digamos, não têm de render conto, não sei como se diz em português. Está a contas. Está a contas. Exatamente. Isso, eu tenho uma orquestra, como sabes provavelmente, Paulo, tenho uma pequena orquestra de bandolins e guitarras. Sim.
há muitos anos, há 20 anos, é um prazer para mim fantástico, enorme. Mas as pessoas que se trabalham lá na orquestra, que têm vários níveis, mas mesmo até relativamente baixos, não faz diferença nenhuma, porque é a paixão que é diferente. E há outra coisa simpática, eu aprendi a não dizer nunca estas pessoas são profissionais que têm como hobby a música, porque eles pretendem ser músicos que incidentalmente fazem outro trabalho. A verdade é essa, eles sentem-se profundamente músicos, porque Sim. fazem música, mas estão envolvidos nela completamente. E depois, claro, tem outra Álvaro, que pode ser interessante. Álvaro e Francisco, deixem-me dizer-vos que neste passeio que estou a fazer convosco pela cidade de Leiria, porque os dois estão a falar da música nas suas vidas, nós estamos neste momento no Centro Cívico de Leiria e não sei se conseguem ver, mas Sim. eu estou naquela que é a sede da Cidade Criativa da Música, classificada pela Unesco. Leiria foi classificada pela Unesco no passado ano como cidade criativa na área da música. E isso prende-se com o facto de terem reconhecido que na nossa cidade existem um conjunto de práticas musicais que não distinguem os profissionais dos amadores, as formações profissionais das amadoras, mas reconhecem que há um universo e um volume de músicos profissionais do clássico ao tradicional, do pop ao independente, do jazz à música folclórica, e o que o Álvaro está a dizer agora é, para mim, central, efetivamente, que é, nós não podemos discriminar aqueles que fazem música de forma amadora, pensando que o nível estético, o nível artístico e emocional, porque o ato de fazer e de consumir música não é só cumprir uma partitura com todas as regras que estão lá escritas. Eu costumo dizer, para reforçar o que o Álvaro estava a dizer, felizes daqueles que não leem notação musical, abençoados os que não leem, porque quem lê notação musical já está de alguma forma preso, refém de um conjunto de códigos que muitas vezes os impedem de fruir e de experienciar mais intensamente a música, porque estão presos, porque prestam contas à partitura. E quando se presta conta à partitura, muitas vezes está a descurar-se a própria música e aquilo que ela tem de mais importante. Desculpa, Mas, Álvaro. Paulo, desculpa, Paulo, só mais uma coisa. Sim. Foi só Só para mais uma assinalar que coisa estamos aqui na sede da Cidade Criativa da Música, Unesco. Olha, eu estou, quer dizer, não sabia desta declaração da Unesco. Uma nomeação, é Estou verdade. orgulhoso por ser da Leiria, porque acho que a Leiria tem um equilíbrio entre os fatores que fazem a cultura, que é extremamente interessante, e tenho prova disso não só diretamente eu, mas também por aquilo que me contaram os meus alunos que estiveram em Leiria e que se apaixonaram por essa cidade e que nunca teriam saído daí se não fosse porque, sendo de L'Aquila, queriam criar essa mesma atmosfera na cidade que necessitava de recuperar a dimensão social. E Lucia e Humberto, nesse aspecto, para mim são um emblema de qualidade humana e social, são fantásticos. Mas gostava de dizer também outra coisa, eu tive a experiência de a orquestra amatorial ter uma capacidade superior a uma orquestra profissional de seguir e de confiar na direção do seu mestre. Quer dizer, eu posso pedir a bandolinistas que tocam um instrumento de plectro, posso lhe dizer que quer um som líquido. Eles não se põem o problema que eu estou a dizer uma bacurada, mas dizem, queres um som líquido, eu faço-te um som líquido. Se eu dissesse isso a um profissional, ele abriu muitos olhos e não sei o que é que me fazia. Onde é que isso está escrito? Perguntava ele, onde é que isso está escrito? Está escrito. Isso não se pode fazer, porque isto é um instrumento de que se pizzica. Portanto, não, quer dizer, há uma rigidez, às vezes, dos músicos formais, que é um entrave à execução musical totalmente animada pela alma,
diria, mas desculpe o jogo de palavras, mas... Claro. Só isso. Álvaro, vou passar ao Francisco, só agora estamos a terminar, já nos faltam só 10 minutos, não chega a 10 minutos e, portanto, eu estou aqui a sair... Era muito bom. Obrigado. Olha, estou a sair aqui do Rua Direita, vou passar ao pé do Porto Artur. Eu sei que vocês conhecem bem a cidade, os dois, e têm uma relação com ela. O Porto Artur, este mítico espaço que era uma primeira taberna e que agora é um local de encontro dos leirienses, muitas vezes. O Francisco pedia, vamos aproveitar estes minutos que nos restam para que nos falem da vossa relação com a Leiria e do que é que mantêm com a Leiria. Eu sei que em relação ao Francisco, eu vou lendo com agrado. O Francisco mantém uma crónica, ainda num dos semanários da cidade, que é a região de Leiria, mantém uma crónica e escreve um pouco e às vezes vai falando da sua cidade. Francisco, o que é que guardas da cidade de Leiria? O que é que sentes que Leiria tem? Que saudades é que tens da cidade? Se há algum aspecto da cidade que guardes especialmente na tua memória? O que é que Leiria ocupa na tua vida? Vens quantas vezes por ano, ou de quando em quanto tempo é que vens a Leiria? Qual é que é a tua relação com a Leiria de hoje, Francisco? Ok, posso só pedir para ir mostrando aqui em background sim, por favor. As imagens daqui. Aqui estão. Isto é uma dialética tremenda, enquanto estamos em plena praça. Vamos lá ver se vais mostrar-nos imagens da tua floresta, do teu paraíso. Estão-se a ver? Estamos a ver. Ok. Então espero que isto funcione e eu vou falando. Relação com Leiria. Isto aqui é uma viagem sobre o inverno, as estações do ano aqui na Suécia, que eu acho que é um aspecto interessante. Para mim, pelo menos, foi uma coisa que eu gostei muito. Mas ir a Leiria, eu estava a contar, de facto, ter ido a Leiria mais ou menos uma vez por ano e ter lá estado agora durante a primavera. Infelizmente isso não foi possível. Claro. Mas tenho uma série de contactos e de ideias sobre sítios em Leiria de que gosto especialmente. A Praça Rodrigues Lobo é um deles. Cada vez que aí vou, vamos ao castelo ver as coisas todas, passear na Rua Direita, descobrir o moinho de papel que já conheço de dentro e de fora, mas que é sempre interessante, o Museu de Leiria, tudo isso são coisas, são imagens e são recordações que aparecem. Eu tinha contado ir agora a Leiria, estar aí durante a primavera, durante umas 2 semanas, para também me inteirar do que é que se está a passar, para poder escrever alguma coisa que fosse relacionada diretamente com Leiria. Agora sinto-me um bocado desterrado. Tenho umas ideias de crónicas, mas que não são diretamente ligadas a acontecimentos de agora. Mas sim, a minha relação com Leiria, eu nasci aí, embora tenha já vivido mais tempo em Estocolmo ou na Suécia do que em Portugal. E a minha mulher também, nós vamos aos passeios no Marachão, tentamos ir às coisas, às manifestações culturais. Uma vez que estivemos aí no Mercado de Santana e que vocês estavam a ter um concerto. É verdade, é para lá que vamos terminar, é para lá que vamos, vou para o Mercado de Santana, onde vamos terminar esta conversa. Ok, pronto. Pronto, então não é isso. Ok, Álvaro. Eu desligo agora aqui o meu share. Sim, o share. Álvaro, obrigado. E tu, o que fazes em Leiria? De quanto em quanto tempo é que vens à cidade? Que memórias é que guardas? Bom, eu de garoto ia a Portugal por muitos meses por ano. Tinha a sorte de passar aí para aí uns 2 ou 3 meses de verão. Isso até aos 15 anos mais ou menos. Portanto, estou muito integrado naquilo que era a minha terra, e é o Arrabal, a Lagoinha em particular. Mas, portanto, a Leiria era a cidade bom, e sabes que mora lá o meu primo, Zé António. Claro. Nós jogámos...
depois ele ser músico foi fantástico, e eu encontrar-te a ti, depois descobrir depois que ele estava a trabalhar contigo, foi divertido, foi uma coisa fantástica. Mas, quer dizer, eu tento de ir a Portugal bastante de frequente, mas já com mais alguma dificuldade, questões, pronto, familiares, etc. Tencionava vir no ano passado, este ano, digamos assim, tivemos bloqueados também por causa do lockdown, mas vamos tentar recuperar. E tenho uma lembrança de Leiria, quer dizer, a coisa mais importante para mim é a sua qualidade estética, diria, e a sua... é uma cidade carinhosa para mim, é acolhedora, e tem um centro que foi recuperado de uma maneira, para mim, entusiasmante, cheia dá-me gozo, dá-me prazer, porque foi feita uma operação, acho que foi feita mais ou menos em todas as pequenas cidades de Portugal, uma lindíssima operação de recuperação do centro histórico, procurando garantir a sua qualidade. Acho que isso é uma forma importante de dizer às pessoas para serem orgulhosas com a qualidade que exprime o que vem à volta deles, a sua comunidade. E depois, pelos contos que me fizeram os meus alunos, portanto, a Lucia e o Humberto, quando estiveram lá, eles sentiram uma cidade em que a comunidade não era a pequena comunidade, digamos, que tecnicamente eles frequentavam, mas havia um círculo mais largo que envolvia quase a cidade inteira. Quer dizer, quando soube que havia esse hábito de correr às quartas-feiras, e as pessoas encontravam-se, eu achei isso uma coisa totalmente extraordinária, nunca ouvi nada disso em nenhuma cidade do mundo. Quer dizer, acho que Leiria tem essa dimensão extraordinária, porque é suficientemente grande para ter uma grande oferta, em todos os termos, mas suficientemente pequena para manter a ideia de uma comunidade em que todos se conhecem, em que todos participam dos mesmos objetivos e do mesmo perfume. Passa-me este termo. Álvaro, tens filhos e os filhos estão ligados ainda às culturas ou não? O que é que fazem? Quantos filhos tens? Conta-nos, rapidamente. Dois. Minha filha tem 28 anos, fez uma Laura em Arquitetura e agora fez um magistério e acabou em Restauro Arquitetónico, que é uma das faculdades mais fantásticas que existe aqui na Itália, é lindíssima e tecnicamente espetacular. E o Rui tem um nome totalmente português, porque não existe esse nome na Itália, que está no 8º ano, ele tem 23 anos, está no 8º ano do velho curso de violeta. Ok, violeta. E ao mesmo tempo está numa escola de animação em 2D, porque gosta muito de desenhar, gosta muito disso, e eu acho que ele vai ter a possibilidade de conjugar as duas coisas no seu trabalho profissional num futuro. Ele gosta também imenso de trabalhar com a Helena na prática musical para os miúdos, que é qualquer coisa que eles aprenderam contigo. Ela sempre teve uma paixão com os meninos pequeninos e fez a experiência com os próprios filhos e com os próprios alunos, na medida em que os seus alunos de didática, ela ensina didática, trabalham também na escola primária, portanto ela sempre teve uma grande relação com isso. Mas descobrir o mundo dos bebés foi para ela qualquer coisa de eclatante e impressionante. Ela ficou totalmente absorvida por isso. E está totalmente apaixonada por isso. E o Rui às vezes diz, eu gostaria de ir para Leiria para trabalhar com o Paulo. A sério, ele diz isso. Eu espero que isso até possa acontecer, porque, pronto, acho que por uma série de situações... É um instantinho, hoje não estamos longe, hoje estamos perto uns dos outros. Obrigado, Álvaro. Não, mas acho que vocês fizeram aí uma coisa fantástica. Um beijinho grande à Helena.
aos teus meninos lindos e espero que nos possamos voltar a encontrar em breve. Francisco, e a prole, quem é que temos de descendência e alguém continua superiormente a pensar nas artes ou não? Temos um filho, Cira e eu, que tem 29 anos agora, é engenheiro de informática e tudo onde toca faz música. De maneira que toca trompete, toca viola, aquele baixo sem bandas. Sem trastes, fretless. Sim, flatless. Quis um acordeão, demos-lhe um acordeão, no dia seguinte estava a tocar aquilo, e eu tenho uma grande inveja disso. E tenho uma filha de um outro casamento que vive em Austin, no Texas, e que é casada com um músico, de facto. A música continua na vida. De maneira que há esperança, eu espero apanhar isso por osmose. Olha, Francisco e Álvaro, foi um enorme prazer ter tomado este café e feito este passeio aqui na cidade de Leiria, na vossa companhia. Estou certo que cada um de vós se vai juntar a esta prole que é a diáspora leiriense espalhada pelo mundo, que vai com certeza contribuir para que esta Rede Cultura 2027, que junta 26 municípios da nossa região, possa crescer e aproveitar das experiências que todas as pessoas que, tendo saído deste território, mantêm com ele um vínculo, mantiveram a cultura nas suas vidas e têm na música um prazer muito especial. Espero que a próxima vez já seja um encontro físico. Álvaro e Francisco, um grande abraço para vós. Amigos que estiveram a acompanhar-nos na rede, até ao próximo congresso aos sábados, que é já hoje à tarde na batalha, isto é um instantinho. Boas tardes, tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau.